Rainha da Sucata é uma das novelas mais icônicas da nossa TV. Foi um marco na televisão porque modificou o padrão dos folhetins até então. Mas não agradou desde o início e precisou passar por alterações. Aliás, Silvio de Abreu reescreveu os primeiros capítulos, alterou a trama em pleno andamento e precisou de ajuda para dar conta dos prazos de entrega. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações, bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Em 1990, a TV Globo completou 25 anos. Era novinha, mas já era líder de audiência há muito tempo. E José Bonifácio de Oliveira, o Boni, pediu que Silvio de Abreu escrevesse uma novela para celebrar as bodas de prata da emissora. A razão do convite ser feito a Silvio é porque a direção não queria mais tramas tão dramáticas no horário nobre. E Silvio de Abreu era esperto em escrever comédias. Tieta estava em pleno andamento e Silvio de Abreu pensou primeiro nos atores com quem queria trabalhar para depois escrever os seus personagens. Essa foi a sua primeira novela no horário nobre, que na época era às 20h30. Ele conseguiu apresentar uma sinopse em um mês, tendo quase todas as grandes estrelas da Globo como parte do elenco. Para comemorar os 25 anos da Rede Globo, o maior elenco já reunido na TV. Mas atrasou a entrega dos capítulos devido a problemas de saúde na família e contou com a ajuda de Gilberto Braga, que escreveu 9 capítulos. Vamos relembrar as curiosidades interessantes que envolvem esse folhetim, mas já deixa o seu like, inscreva-se caso ainda não seja inscrito, me dá uma forcinha para fazer esse canal crescer e já deixo aqui também o meu agradecimento aos inscritos no clube de membros. Vocês são uns queridos, amados, idolatrados, salve, salve. Eu sou muito grato por cada um que faz parte desse cantinho gostoso. Rainha da Sucata estreou no dia 2 de abril de 1990 como a cereja do bolo das comemorações dos 25 anos da TV Globo. Foi escrita por Silvio de Abreu com direção geral e de núcleo de Jorge Fernando. Teve as atuações de Regina Duarte, Glória Menezes, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Daniel Filho, Aracy Balabanian e Cláudia Raia nos papéis principais. A trama ambientada em São Paulo retrata o universo dos novos ricos e da decadente elite paulistana, contrapondo duas personagens femininas distintas, a emergente Maria do Carmo Pereira, vivida por Regina Duarte, e a socialite falida Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes, a apaixonada pelo seu enteado Edu, vivido por Tony Ramos. Todos já leram nos jornais, todo mundo já comeu. Laurinha, Eu te amo, Edu. Maria do Carmo era apaixonada por Edu desde adolescente, mas desprezada por ele por ser filha de um sucateiro. No entanto, enriquece, o país entra em recessão e os ricos em falência. Dessa forma, ela consegue praticamente comprar o rapaz para chamá-lo de seu. Eu tenho dinheiro, você tem nome, você conhece gente importante. Esse é um negócio que vai ser bom pra nós duas. Mas não consegue o seu amor. eu fiz você se sentir mulher, realizada. E vou fazer várias e várias vezes. Sempre que eu precisar, para manter minha fábrica funcionando e meu carro na rua. Maria do Carmo enriqueceu com os negócios de ferro velho do pai e comprou um prédio na Avenida Paulista, no qual fundou uma concessionária, a do Carmo Veículos, além de uma casa de shows, a Lambateria Sucata, mas não perdeu os hábitos simples e continuou morando no bairro de Santana, na Zona Norte, com o pai e a mãe, Neiva, até se casar e mudar para a mansão dos Figueroa. Laurinha simplesmente desprezava Maria do Carmo, mas aceitou o casamento com o seu enteado, porque ela seria a salvação da família. A sucateira, como lhe chamavam, era de personalidade forte, meio grossa e desprezada também pelo marido, humilhada a ponto de perder a cabeça e disparar contra ele ao ser rejeitada. A novela precisou passar por ajustes porque começou com um tom excessivo de comédia e não agradou o público, que reclamava também que os personagens gritavam demais. Maria do Carmo, sobretudo, era muito estridente. Comigo é tudo preto no branco, tá? Tô fazendo igual meu pai sempre fez. É tudo ou nada. Além de ter personagens em excesso. Então Silvio de Abreu reduziu a comédia, aumentou o drama e definiu bem cada núcleo. O de humor, o de drama, o de romance. E se era drama que o público queria, Silvio de Abreu deu drama. Maria do Carmo foi presa, roubada pelo sócio, perdeu o edifício da empresa, voltou a vender sucatas e conseguiu se reerguer. Ele colocou os ricos da novela todos falidos, porque na época o presidente Fernando Collor de Mello bloqueou o dinheiro de todo mundo que tinha conta em banco. Inclusive muita gente achou que a Globo sabia do plano do presidente
porque a emissora tinha apoiado ele nas eleições de 1989 e achavam que sabia e não tinha avisado ninguém. Mas na verdade, quando o confisco da poupança aconteceu, a novela, que já estava sendo gravada, ainda não tinha estreado. Então Silvio de Abreu reescreveu alguns capítulos e algumas cenas precisaram ser regravadas para atualizar a situação dos personagens com a situação real do país. A vilã Laurinha teve seu desfecho 8 capítulos antes do fim da novela. Ela se jogou do prédio da sucata depois de arrancar um brinco de Maria do Carmo na tentativa de incriminá-la pela sua morte. Apesar da produção ter montado um esquema de segurança para que a imprensa não descobrisse nada antes, não deu muito certo. Porque um dia depois da gravação, uma foto da sequência estampou a primeira página do jornal O Globo. O autor então escreveu 3 finais diferentes para manter pelo menos o segredo sobre o fim de Maria do Carmo. A fachada da sede da sucata era um prédio real na Avenida Paulista, de esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo, e se tornou um ponto de referência na cidade. Uma coisa que me encantava em Rainha da Sucata era a mesa de trabalho da Maria do Carmo, que era à frente de um carro. Tudo que estava relacionado à personagem era exagerado, para representar o quanto ela era brega, desde as suas roupas. Mas nesse caso da mesa, eu achava o máximo e sonhava ter uma mesa de trabalho similar. Não importa do que fosse trabalhar, minha mesa tinha que ser parecida. A Rainha da Sucata foi a primeira novela em que a saudosa atriz Aracy Balabanian interpretou uma personagem cômica. Sua personagem tinha sido pensada para a também saudosa Nair Belo e se chamaria Dona Giovanna. Dona Giovanna, porque era uma italiana. Mas o seu contrato com o SBT não tinha chegado ao fim, não chegou ao fim, a tempo de começar as gravações da Globo. Então Silvio de Abreu lembrou de Aracy, que aceitou na hora o papel, e passou a ser chamada Dona Armênia, porque ela é filha de armenos, e conhecia o sotaque e saberia bem como interpretar a personagem. Na verdade, o que o autor queria mesmo era que a personagem trocasse o gênero dos filhos, que eram 3 homens adultos, para soar engraçado. E foi a primeira vez de Antônio Fagundes também no humor. Foi dele a ideia de o personagem ser gago. Invejoso? E eu? Inveja e do que? Daquele pastel? Aí um dia o Caio, o personagem, bate a cabeça e perde a gagueira. Paralelepípedo. Período Mesozoico. O público reclamou tanto que Silvio de Abreu fez ele gaguejar de novo 2 capítulos depois. Antônio Fagundes fazia par romântico com Cláudia Raia, que engordou 10 quilos para interpretar a personagem Adriana. Ela chegou a dizer que estava difícil manter o peso, e então Silvio de Abreu escreveu cenas cômicas dela tentando emagrecer. Em uma delas, a bailarina se enrolava em um plástico PVC para queimar calorias, enquanto pulava a corda no apartamento. Foi a primeira novela de Marisa Hort, que interpretou a Nicinha, filha do seu Moreira, que dizia ter uma filha biscate. Como é duro ter uma filha biscate, meu Deus do céu! Grosso! Além dessas inovações em matar a vilã antes do final e dar personagens cômicos para atores de drama, Rainha da Sucata foi a responsável pela alteração em alguns padrões técnicos das novelas da Globo. No decorrer da trama, os capítulos foram ficando cada vez mais longos, com o objetivo de amenizar o impacto que a novela Pantanal causava nos programas posteriores. Outra alteração foi a extinção das cenas dos próximos capítulos, que serviam basicamente para mostrar as músicas da novela, porque as cenas eram mudas com um fundo musical. Mas essas cenas só eram apresentadas depois do intervalo comercial, após o fim do capítulo do dia. E nesse momento, os telespectadores mudavam para a manchete e não voltavam. Então a novela começou a acabar no ápice. E imediatamente entrava o programa seguinte, sem intervalos. O lado feio dessa atitude da emissora é que a intenção, ao esticar os episódios, era empurrar a novela Pantanal para mais tarde, porque essa emissora perderia publicidade, já que eles esperavam acabar a novela da Globo para começar lá na manchete. O Boni, gente, era um gênio, mas também o cara era cruel, era perverso. A vinheta de abertura de Rainha da Sucata é uma das mais icônicas da história da TV. É um boneco que se forma a partir de sucatas dançando lambada com um grupo de moças e rapazes ao som de Me Chama Que Eu Vou, de Sidney Magal. Já fazia 8 anos que ele não lançava nada expressivo, e quando a gravadora mostrou a música para a produção da novela, lhe avisaram que não seria tema de nenhum personagem. Seria tema de abertura e serviu como uma luva. Que é coisa melhor para um artista ter uma música na abertura de uma novela? Hoje não sei, não sei se impacta tanto, mas na época sim. Glória Menezes tinha o nome alternado com o de Regina Duarte a cada dia, como o primeiro a aparecer na vinheta de abertura.
As duas dividiam o protagonismo da novela. A novela teve 3 álbuns musicais. A trilha sonora nacional, que teve a atriz Cláudia Raia na capa, e além de Me Chama Que Eu Vou, Seu corpo estremece e já não consegue parar. Foi Assim, de Vanderleia, tocou bastante na rádio. E Coração Pirata, do grupo Roupa Nova, também ficou no topo das paradas de sucesso por muito tempo. A trilha sonora internacional teve a atriz Cláudia Ohana na capa. 2 Cláudias, né? Cláudia Raia e Cláudia Ohana. E as músicas Into My Life, de Colin Hay, Rebel in Me, de Jimmy Cliff, Come Back to Me, de Janet Jackson, Forever, The Kiss, Send Me an Angel, de Real Life, e Blue, de Geoffrey Williams, fizeram mais sucesso. E teve o álbum Lambateria Sucata, com vários artistas que estavam fazendo sucesso com o ritmo do momento. Tem Beto Barbosa, Fafá de Belém, Ângela Matos, a Angel, Banana Split. Rainha da Sucata chegou ao fim no dia 26 de outubro de 1990, totalizando 179 capítulos. A média geral de audiência foi de 61 pontos no Ibope. Foi reprisada pela primeira vez em 1994 no Vale a Pena Ver de Novo, com 34 capítulos a menos do que a exibição original. Em 2013 foi exibida na íntegra no canal Viva. Em setembro de 2015 foi lançada em formato de DVD pela loja Globo, em um box contendo 12 discos. E em outubro de 2024 foi disponibilizada na íntegra no Globoplay através do projeto Resgate. A trilha nacional teve uma edição diferente lançada em Portugal, quando a novela estreou por lá em 1991. O disco teve 2 faixas a menos, 12 no total, das quais 7 coincidem com a edição brasileira, e as outras 5 são do álbum Lambateria Sucata, ou seja, Roupa Nova, Marina Lima, Maria Bethânia, Gal Costa, Legião Urbana, Rich e Paralamas do Sucesso não tiveram suas músicas autorizadas para venda no exterior. Enquanto a Rainha da Sucata estava no ar, a Globo produziu uma minissérie de autoria de Silvio de Abreu, A Boca do Lixo, que ele tinha escrito em 1989, mas ainda assim deixou a novela nas mãos de Alcides Nogueira para se dedicar ao curto folhetim. Aqui no canal tem um vídeo sobre as minisséries que estrearam em 1990 para combater Pantanal. Para gravar a cena da morte de Laurinha, um boneco com o peso aproximado de Glória Menezes e vestindo a mesma roupa que ela usou na gravação, foi atirado do último andar do prédio. A Laide, personagem de Patrícia Pilar, e sua mãe, Dona Lena, personagem de Lolita Rodrigues, trabalhavam na mansão de Laurinha e não viam a hora de se livrar da rica falida, da megera, que eles exploravam muito. O meio que encontraram de começar uma vida nova foi participar de uma campanha dos Caldos Mágicos que estava dando uma casa através do Domingão do Faustão. E elas foram contempladas. E eu aprendi uma grande lição com a Rainha da Sucata quando a novela estava sendo reprisada no canal Viva. Em um capítulo onde a Dona Neiva, personagem de Nissete Bruno, que era mãe de Maria do Carmo, foi visitá-la na prisão e disse que estava pensando em abrir um restaurante no bairro com a vizinha dela. Filha, a Dona Leda me fez uma proposta. Mas ela tinha um pouco de receio porque até então ela só tinha cuidado da casa, né? Nunca tinha trabalhado em nenhuma empresa. Tampouco tinha estudado economia ou algo parecido, então ela não sabia se seria capaz de coordenar um restaurante. E a resposta de Maria do Carmo foi sensacional. Você fala que não entende nada de negócio, mas entende pra burro. Tocar uma casa, amanhã é a mesma coisa que tocar uma empresa. Na época eu morava sozinho, né? Não me via capaz de me arriscar em um negócio próprio. Então pense no quanto essa cena foi transformadora, porque eu morava sozinho em um apartamento e estava administrando tudo muito bem. Fica a lição. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.